capítulo 2, versículos 1 a 7. Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Aqui há uma outra carta à igreja de Éfeso. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Mais ou menos 40 anos depois, o Senhor Jesus dá essa revelação do Apocalipse ao apóstolo João, que também foi pastor em Éfeso, na igreja de Éfeso, e agora estava no exílio, preso por pregar o Evangelho. Então o Senhor Jesus dá essa revelação, o livro do Apocalipse, apóstolo João, lá na ilha de Patmos. E aqui nessa revelação, no livro do Apocalipse, está também uma carta à igreja de Éfeso. Ele se dirige às 7 igrejas da província romana da Ásia, inclusive a igreja de Éfeso. Então, mais ou menos 40 anos depois da epístola de Paulo aos Efésios, vamos ver aqui o que Jesus diz àquela igreja. Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Deus quer que nós sejamos totalmente fiéis a eles. Muitas vezes nós somos quase fiéis, como aqueles crentes da igreja de Éfeso naqueles dias do livro do Apocalipse. Naqueles dias os crentes da igreja de Éfeso eram quase fiéis. Mas lendo o que a mensagem que Jesus mandou para eles, nós vemos que Jesus queria que eles fossem totalmente fiéis. Não existe fidelidade a Deus pela metade. Não existe fidelidade a Deus 50%, 30%, 80%, 90%, né? Ou somos fiéis a Deus ou não somos.
E nós vemos aqui claramente que o desejo de Jesus é que aqueles crentes de Éfeso fossem totalmente fiéis a eles. Jesus começou elogiando, ressaltando as virtudes daqueles crentes, daquela igreja. Primeira coisa que ele elogiou é porque eles eram fiéis no trabalho cristão. Eles não esmoreciam, eles não paravam de trabalhar para servir a Deus. Mesmo em meio a perseguições, aqui no versículo 2, Jesus diz: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Aqui paciência, algumas versões trazem perseverança, é exatamente isso. É aquela paciência que a pessoa tem, que não desanima e continua perseverando, haja o que houver. Então, apesar de tudo, todas as circunstâncias contrárias, os crentes da igreja de Éfeso eram fiéis a Deus no trabalho cristão. A palavra que foi aqui traduzida como trabalho, né? Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Não é simplesmente trabalho, é trabalho à custa de muita exaustão. É trabalho à custa de muito sofrimento. É o trabalho do trabalhador braçal, que tem que realmente se exaurir no trabalho, né? Então, as tuas obras e o teu trabalho. Eles eram fiéis a Deus no trabalho cristão. E eles eram fiéis a Deus mesmo em meio ao sofrimento. Já mencionamos que eles estavam sendo perseguidos por causa do seu testemunho de Cristo. O livro do Apocalipse foi escrito justamente para isso, para incentivar as igrejas, os crentes que estavam sob terrível perseguição do imperador Domiciano. Ele queria ser adorado como Deus e instituiu toda uma estrutura para que as pessoas em todo o Império Romano fossem obrigadas, todas as pessoas obrigadas a adorá-lo como Deus. E principalmente nessa região da Ásia, onde existiam essas 7 igrejas, principalmente lá isso estava muito estruturado. E quem se negava a adorar o imperador era preso, perdia seus bens, era mandado para o exílio, como foi o apóstolo João, mandado para o exílio na ilha de Patmos. Muitos eram até mesmo mortos. O cristão era colocado diante do representante do culto ao imperador. E ele tinha que adorar ao imperador, tinha que se curvar diante da estatuazinha, do ídolo que representava o imperador. Mas ao invés disso, os cristãos não adoravam aquele ídolo e respondiam o seguinte: só Cristo é Senhor. Só Cristo é Senhor. E os crentes da igreja de Éfeso estavam no meio dessa perseguição toda. E mesmo em meio ao sofrimento, eles perseveravam na fé em Cristo, eram fiéis à fé em Cristo mesmo em meio ao sofrimento. Versículo 3 fala sobre isso. E sofreste e tens paciência, tens perseverança. Mesmo em meio ao sofrimento, eles continuavam. Eles também eram fiéis a Deus no que dizia respeito à doutrina cristã, eram fiéis à palavra de Deus, à doutrina cristã, o que tinham recebido dos apóstolos. Aquela igreja fora fundada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando estava indo para Jerusalém, sabia que nunca mais veria de novo aqueles irmãos queridos. Então, num porto vizinho à cidade de Éfeso, o navio dele fez uma escala ali, e ele mandou mensageiros pedindo para que viessem os pastores, os líderes da igreja de Éfeso. E olha a recomendação que ele fez aos pastores daquela igreja. Abram em Atos,
capítulo 20, versículos 28 a 31. Atos, capítulo 20, versículos 28 a 31. Atos, capítulo 20, versículos 28 a 31. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. Apóstolo Paulo advertiu os pastores e os líderes daquela igreja que estivessem vigilantes quanto aos falsos obreiros, falsos pregadores que trariam ensinamentos totalmente estranhos à palavra de Deus, ao que Jesus ensinou, ao que eles ensinaram, ao que Paulo ensinou para aquela igreja. E depois, como nós vimos na escola bíblica dominical, ele ainda escreveu a epístola aos Efésios, doutrinando-os bem, para que eles não fossem presa desses falsos apóstolos, desses homens que vinham pregando doutrinas heréticas, que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. E eles deram ouvidos, tanto que surgiram falsos apóstolos visitando aquela igreja. Vejam aí versículo 3. Apocalipse capítulo 2, versículo 3. Versículo 3 não. Versículo 2. Diz: sei das tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. O camarada ia lá, visitava a igreja e dizia: eu sou apóstolo. Ah, se é apóstolo, tá bom, então fala aí que a gente vai ouvir, vai prestar atenção, vamos anotar tudinho, seguir tudinho que vocês estão... Era isso que eles faziam com os falsos apóstolos? Não. Colocavam à prova, seguiam aquilo que o apóstolo Paulo tinha recomendado, o que o apóstolo João também, quando estivera entre eles, quando João estivera entre eles, também havia ensinado. Colocaram tudo isso em prática, prestaram atenção nesses ensinamentos que tinham recebido dos apóstolos verdadeiros. E os falsos apóstolos, eles confrontaram e concluíram que eram mentirosos e os rejeitaram. E mais, também chegou lá no meio deles uns hereges chamados nicolaítas. Olha aí o versículo 6. E eles não deram espaço, não. Não deram espaço para aqueles camaradas heréticos ensinando coisas erradas. Esses nicolaítas, eles ensinavam mais ou menos o seguinte: se estamos sob a graça de Cristo, então vale tudo. Vamos pecar à vontade, não tem problema. E cometiam as imoralidades mais terríveis, esses tais de nicolaítas. Né? Mas eles, diz aqui que Jesus diz o seguinte para eles: tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Não deram espaço, não deram ouvidos, aborreceram, né? Desprezaram, sentiram asco, né? Daquelas pessoas dizendo aquelas coisas que contrariavam a palavra de Deus. Então eles eram fiéis a Deus também no que diz respeito à verdadeira doutrina cristã. Mas eles precisavam também ser fiéis no amor. Se nós queremos ser fiéis a Deus, precisamos ser fiéis no trabalho cristão,
precisamos ser fiéis na perseverança, mesmo quando estamos atravessando dificuldades, não podemos abandonar a nossa fé, né? Precisamos ser fiéis a Deus nesse zelo doutrinário, seguir realmente a palavra de Deus, mas precisamos ser fiéis também no amor. Eles eram crentes quase fiéis, faltava isso. Não estavam sendo fiéis a Deus no que dizia respeito ao amor, né? Jesus deu um puxãozinho de orelha, e o puxão de orelha de Jesus é para a gente se corrigir sempre. É para o nosso próprio bem, sempre. E Jesus deu um puxãozinho de orelha neles. O que Jesus falou para eles? Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tem um livro sobre Apocalipse muito bom, é um clássico até. Digno é o Cordeiro, de Ray Summers. Digno é o Cordeiro de Ray Summers. Está esgotado, mas eu acho que de repente vocês pode ser que já tenham colocado em PDF aí na internet e tal. Procurem. Digno é o Cordeiro de Ray Summers. Excelente livro sobre Apocalipse. Depois, é claro, do livro que o pastor Delci escreveu. Mas Ray Summers, ele diz o seguinte sobre esse primeiro amor que Jesus está chamando. Ele define o seguinte: primeiro amor é o amor fervoroso que caracteriza as primeiras experiências da vida cristã. É o espírito de serviço que brota de um coração cheio de amor. Estão lembrados quando a gente se converteu? Estão lembrados daqueles primeiros tempos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, né? Como nosso coração transbordava realmente de amor pelos irmãos, de amor a Deus, né? E a gente queria realmente servir a Deus, queríamos realmente testemunhar de Cristo assim, com aquela intensidade, com aquela alegria. Aqueles crentes lá da igreja de Éfeso perderam isso. Perderam isso. Estavam servindo a Deus assim de uma maneira, vamos dizer até, quem sabe, burocrática, mecânica, porque não era resultado de amor. Vejam, abram, por favor, suas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 16. 1 Coríntios 16, 16. E, gente, eu estou dando... Fui confiar na minha memória, e a minha memória é infalível, falhou dessa vez. 1 Coríntios 16, 16 não é esse o versículo. É em Coríntios, sim, é o versículo que diz: todas as vossas obras sejam feitas em amor. Hã? É o versículo 14? Obrigado. Está pertinho aqui, né? Minha memória errou por pouquinho, né? O versículo 14. Obrigado, irmã Leda. Versículo 14. Todas as vossas obras sejam feitas em amor. Algumas versões trazem com amor, com caridade, mesma coisa. Olha, meus irmãos, a nossa grande motivação para nós fazermos tudo é o amor. E quando a gente perde esse primeiro amor, a gente perde a verdadeira motivação para tudo mais na vida cristã. Tudo mais é feito assim de uma maneira meio mecânica, meio burocrática, às vezes até com peso de obrigação. E Jesus falou para aqueles crentes: olha, vocês estão indo bem, mas vocês não são totalmente fiéis. Falta uma coisa só. Vocês deixaram o primeiro amor. E o que Jesus fala com eles a respeito disso? Voltando aqui para Apocalipse, capítulo 2. O que Jesus, então, os exorta a fazerem? Hein?
Voltar às primeiras obras, mas voltar às primeiras obras e o que mais? O que ele diz? Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Meus irmãos, muitas vezes a causa desse nosso esfriamento, do nosso amor aos irmãos, a Deus, a obra de Deus, é porque nós caímos em alguma coisa. Ou porque deixamos que desejos pecaminosos tomem o nosso coração, ou porque começamos a focar a nossa vida excessivamente nos bens materiais, em ganhar dinheiro e em usufruir os prazeres da vida. A Bíblia diz isso. Abram suas Bíblias agora. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 15 a 16. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 15 a 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E às vezes nós começamos a nos deixar envolver por essas coisas, olhar mais para essas coisas do que olhar para a eternidade, do que olhar para Jesus. Nos deixamos levar pelas coisas do mundo, pela nossa própria concupiscência, e aí o nosso amor vai esfriando. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 18 e 19. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 18 e 19. Falando a respeito daquela parábola, daquela comparação das sementes que caem em diversos tipos de solos, que representam os tipos de corações. E a semente é a palavra de Deus. Olha a explicação que Jesus dá aqui, versículos 18 e 19. Outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente inverte essas prioridades, o nosso amor esfria. Pastor, mas nós não precisamos estudar, não precisamos trabalhar, não precisamos progredir? Sim, mas sempre colocando as prioridades no devido lugar. Pastor, nós não precisamos de lazer, também nós precisamos de uma pitada de prazer na vida. Apóstolo Paulo mesmo disse, combatendo umas ideias ascéticas dos pré-gnósticos, lá em Colossenses, apóstolo Paulo mesmo falou que os manjares foram feitos por Deus, que aqueles pré-gnósticos meio ascetas diziam, não, você tem que se privar de tudo e tal. Tem muita coisa boa que Deus fez para nós usufruirmos e que não são pecaminosas de maneira alguma. Tornam-se pecaminosas quando nós as colocamos como prioridade em nossas vidas. Quando nós colocamos como prioridade em nossas vidas, aí tornam-se pecaminosas. Por quê? Porque viram ídolos no lugar que deveria ser
de Deus. Que problema tem praticar um esporte? Até a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós precisamos cuidar bem do nosso corpo. E a prática do esporte até faz parte disso. Eu estou até pecando nessa parte, né? Os irmãos observam que eu já não consigo encostar no púlpito. Preciso voltar a praticar aí, ginástica, andar, correr, sei lá, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, precisamos cuidar bem, praticar algum esporte. Mas aí, se nós colocamos o esporte em primeiro lugar, acima das coisas de Deus, o esporte torna-se algo que é um ídolo. E aí o nosso amor esfria. Deus não está em primeiro lugar, os nossos irmãos não estão também, né, sendo prioridade. Nosso amor, o serviço a Deus não é mais. Eu quero é gozar a vida. Eu vim a esta vida a passeio, não é? É o que muitas pessoas dizem. E aí, nosso primeiro amor esfria. E Jesus está alertando ali os crentes de Éfeso. Lembrem-se de onde caíram, arrependam-se. Voltem às primeiras obras. Primeiras obras que eram frutos de quê? Do primeiro amor. Como é que será que vai a nossa vida? O que nós estamos amando em primeiro lugar? Estou amando em primeiro lugar a minha carreira profissional, estou amando, em primeiro lugar eu estou colocando acima de tudo a minha família, eu estou colocando acima de tudo o dinheiro, estou colocando acima de tudo os bens materiais, estou colocando acima de tudo a minha família, estou colocando acima de tudo a minha família. Meus irmãos, nós precisamos ser movidos por esse amor a Deus e por esse amor aos irmãos. Como era, né? Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, esse primeiro amor tão intenso, né? O Espírito Santo de Deus veio habitar em nós, estava tão intenso, não havia nenhum espinheiro para embaraçar, nenhum desses espinheiros, né? Para embaraçar. Era tão intenso, tão fervoroso. Se nós queremos ser realmente, totalmente fiéis ao nosso Deus, nós precisamos retornar a esse primeiro amor. Se nós nos afastamos dele, nós precisamos retornar a esse primeiro amor. Teve uma ocasião que eu ouvi um crente dando seu testemunho, como ele estava feliz. Como ele estava feliz, porque ele tinha percebido justamente isso, que ele havia deixado o primeiro amor, e havia feito um exame na sua vida, e havia se arrependido, né? E havia se arrependido de algumas coisas, e tinha colocado Deus no lugar que é de Deus, primeiro lugar, e havia colocado, consequentemente, os seus irmãos também, vamos dizer assim, em segundo lugar, né? Colocado as prioridades nas prioridades certas. E ele contando, ele testemunhando como ele estava feliz novamente. Às vezes nós estamos assim, sentindo que está faltando algo em nossas vidas. E sentindo que estamos meio até entristecidos ou incompletos. Será que o que não está faltando é o primeiro amor? Esse retorno ao primeiro amor daqueles primeiros dias em que nos entregamos a Cristo? Será que isso está acontecendo com você, meu irmão? Será que está acontecendo comigo? Vamos nos examinar e vamos pedir a Deus, meu Deus, eu quero voltar àquele primeiro amor. Eu quero voltar àquelas primeiras obras
Eu quero ser totalmente fiel a Ti. Eu quero ser fiel no trabalho cristão, sim, mas por amor. Eu quero ser fiel, perseverar na fé, mesmo em meio ao sofrimento, sim, mas por amor. Eu quero ser fiel à palavra de Deus, fiel às verdadeiras doutrinas cristãs, sim, mas por amor a Ti. Eu quero ser fiel ao amor. Eu quero amar de verdade os meus irmãos. Eu quero amar realmente os perdidos que precisam ouvir o Evangelho. Quero ir a eles, quero falar de Jesus. Eu quero realmente, eu me arrependo, Senhor. Eu estou lembrando agora, foi aqui nesse ponto, foi aqui, por causa disso, Senhor. Eu me arrependo, eu volto atrás, eu mudo de direção. Eu quero voltar realmente ao primeiro amor. Me concede isso, Senhor. Me dá realmente, me inunda novamente desse primeiro amor que eu fui deixando que tantas coisas, tanto cipoal, tanto espinheiro fosse atrapalhando. Eu quero me desembaraçar disso tudo. Quero voltar de fato ao primeiro amor. Eu quero que o Senhor seja prioridade na minha vida. Quero Te amar, Senhor Jesus, de todo o coração. Eu quero ter um amor transbordante pelos meus irmãos, pela Tua obra, pelos meus semelhantes. Quero voltar realmente, Senhor, ao primeiro amor. Vamos orar silenciosamente. Vamos pedir que Deus nos examine, nos sonde. E se for esse o caso, meu querido irmão, pede realmente para Deus lhe encher do primeiro amor. E olha, é muito bom realmente. Muito bom, bom demais experimentar isso. Vamos orar silenciosamente. E se tem alguém aqui